Por que nós não vamos pro Marte? Por que ninguém vai colonizar Marte ainda? Marte é o único planeta habitado exclusivamente por robôs. Hoje, em 2024, os únicos agentes ativos se movendo e fazendo algo em Marte são 3 rovers chamados Curiosity, Perseverance e Tianwen-1. E esse vai continuar sendo o caso. Apesar dos sonhos de uma colônia espacial em Marte, essa colônia não vai acontecer, pelo menos no futuro próximo. Os sonhos de explorar e colonizar Marte são motivados por diversos fatores. Alguns entusiastas da exploração espacial defendem que a humanidade precisa de uma colônia espacial para se proteger de uma possível extinção. Caso algo sério aconteça na Terra, como guerra... Cara, mano. Se acontecer alguma merda na Terra, velho. Quem tirar lá fora? É tão mais fácil o ser humano não fazer merda onde ele já tá. Mas a gente sabe que isso não acontece, né, mano? Infelizmente, a gente sabe que, pô, se tem uma coisa que a gente é especializado em fazer, é merda, cara. Guerra nuclear ou um asteroide, seres humanos habitando Marte continuariam vivos e manteriam a humanidade viva com eles. Se os dinossauros tivessem uma colônia em Marte, talvez eles estivessem vivos até hoje. E esse é o que eu vou chamar de argumento da sobrevivência. Colonizar Marte é uma questão de sobrevivência. Vai acabar com outro planeta, né? Os entusiastas da exploração espacial também defendem que a exploração comercial e industrial do resto do sistema solar poderia trazer riquezas para a Terra e melhorar drasticamente a vida de todos, que idealmente teria como efeito cascata mitigar as dificuldades da vida material na Terra, como violência e disputa entre nações. E esse argumento é o que eu vou chamar de argumento da prosperidade. Colonizar Marte e o espaço é uma questão de qualidade de vida na Terra. Ó, isso aí é até interessante, porque, por exemplo, asteroides são extremamente ricos em metais preciosos, pô. Durante o auge da exploração espacial no século passado, a corrida espacial era uma forma de disputa de superioridade ouro, né? tecnológica Tem muito entre ouro. os Estados Unidos e a União Soviética. A motivação e resultados da corrida espacial são uma consequência dos interesses nacionais dessas duas grandes potências da Guerra Fria. Mas hoje, na primeira metade do século XXI, existe um número inédito de empresas privadas independentes tomando um papel de protagonismo na exploração espacial. Verdade. Orbital, Northrop Grumman e Sierra Space são exemplos de empresas capazes de realizar suas próprias missões espaciais e que estão desenvolvendo uma expertise na área que antes era exclusividade de governos. E antes que vocês comentem, sim, a SpaceX também. Os objetivos de seres humanos no espaço não Mas por que será que ele deixou a SpaceX pra depois? Será que é pra deixar o pessoal tiltado? É que o que a maioria das pessoas conhece é a SpaceX, né? são mais só de interesse de países. Pela primeira vez, nós temos missões elaboradas de exploração espacial dirigidas pelas vontades de figuras como o bilionário da Amazon, Jeff Bezos, e essa empresa de exploração espacial... Opa! Qualquer semelhança é mera coincidência, viu? Não sou Jeff Bezos, viu? Olha, apesar de eu ser parecido, né? Que semelhança, mera coincidência. Blue Origin. Um dos objetivos explícitos da Blue Origin é facilitar um futuro no qual milhões de pessoas viajam e até trabalham no espaço. E isso é largamente motivado pelos objetivos pessoais dele. Eu, pessoalmente, amo exploração espacial. E eu sou obcecado pelas possibilidades de como nós, pequenos humanos, podemos nos separar do nosso planeta e explorar a imensidão do espaço. Então, antes de mais nada, cara, eu preciso dizer né? que ver humanos habitando Marte também é um sonho meu. E pode chegar um momento que vai ter seres humanos que literalmente eles moram fora do planeta, cara. Mano, pô, isso é muito bizarro, né? Será que a gente dessa geração ainda vai ver isso acontecer? Eu não sei, cara, eu não sei, porque as coisas estão se desenvolvendo, a tecnologia muito rápido, né, cara? Não é a mesma coisa que alguns anos atrás, ainda mais agora com IA, processo de criação, desenvolvimento, aprimoramento de tecnologias vai ser muito mais bizarro ainda, cara. é por isso que eu estou até meio triste em trazer um gigantesco balde de água fria para as ambições do Jeff Bezos e de outros sonhadores de um futuro marciano por porque é difícil, né? A humanidade do século XXI não é capaz de colonizar Marte a curto e nem a médio prazo. E tentar colonizar Marte provavelmente levaria a uma catástrofe e perda de vidas. Existem 4 grandes razões pelas quais ninguém vai conseguir colonizar Marte ou o espaço no futuro próximo. Só antes, um recado rápido. Se você está se sentindo perdido nesse novo universo de inteligências artificiais, a Alura preparou algo especialmente para você. A imersão e a vou deixar, né? Eu tô usando o conteúdo dele. São 5 dias de aulas online gratuitas para você aprender a usar o modelo. A não ser que a Alô Produção vai querer cortar, aí você decide aí. Como essa nova tecnologia funciona e como você pode extrair o máximo dela, não importa a sua área de atuação.
Inclusive, tem prêmio pros 10 melhores alunos que fizerem os melhores projetos, então eu não perderia essa chance se fosse vocês. Clica aqui no link da descrição ou usa o QR Code que tá aparecendo na tela nesse exato momento. As inscrições têm tempo limitado. E agora sim, de volta às 4 grandes razões pelas quais ninguém vai conseguir colonizar Marte ou o espaço no futuro próximo. Desafio 1. Sair da Terra. O primeiro grande desafio é justamente sair da Terra. Se já custa caro tu fazer uma viagem daqui do Brasil pra Europa, imagina pra tu sair da Terra pra ir pra Marte, A mano. Terra tem gravidade, ela atrai objetos pro chão. Viajar pra Marte significa vencer essa atração gravitacional e escapar da gravidade da Terra. Em termos práticos, nós precisamos nos mover a 11 km por segundo pra escapar da atração gravitacional da Nossa Terra. Senhora. E a melhor forma conhecida de ir assim rápido é usando foguetes. Foguetes usam reações químicas violentas para expulsar gás numa direção e se impulsionar na outra. É basicamente usar a terceira lei de Newton para colocar coisas no espaço. Ou Sim. seja, os foguetes expulsam gás para trás em alta velocidade para ir para frente e eles carregam com loucura, eles todo o gás propelente que eles usam no processo. E até por isso que eles funcionam no espaço. Foguetes levam tudo que eles precisam com eles o tempo todo. O problema é que isso é muito ineficiente. Digamos que para levar uma Extremamente. tonelada de material para o espaço, você precisa levar 200 kg de combustível. Então agora o seu foguete pesa 1,2 toneladas, que é a carga inicial mais o combustível. Então É que você meio que vai precisar de combustível pra poder carregar o combustível, pra poder carregar mais combustível. agora você precisa de mais combustível para levar esses 200 kg de peso adicional de combustível, o que aumenta de novo o peso total do foguete e que aumenta mais a necessidade de combustível. No fim da história, precisa de um Exato. foguete de 40 toneladas para levar uma única tonelada de material útil para o espaço, com a maior parte do combustível do seu foguete servindo só para levar combustível que está levando mais combustível. Por conta disso, viagem brisa, né, espacial é mano? muito cara. Se o objetivo é colonizar Marte, a grande solução para os custos dos foguetes seria colonizar a Lua. Uma colônia semi-permanente com capacidades industriais na Lua tornaria a exploração de Marte e do resto do sistema solar bem mais barata a longo prazo. Até porque a Lua está bem mais longe do centro de gravidade da Terra do que a superfície. E seria bem mais barato fazer lançar o foguetes lançamento de lá. Só que colonizar a Lua tem basicamente todos os problemas técnicos que colonizar Marte tem, então não vai acontecer no futuro próximo. Desafio 2. O espaço é perigoso. Mas os grandes entusiastas do espaço têm pressa, com alguns querendo ir para Marte nas próximas décadas. Então, Meu vamos Deus, lunático. Lunático, cara. Pô, Pô, doidão. Se você estiver fazendo, pô, é importante ter um investimento assim nessa parte espacial, exploração espacial e tudo mais, porque você consegue trazer muitos benefícios para a raça humana. Tanto é que, por exemplo, sistema de GPS, o sistema de observação, por exemplo, de satélites para você ver os padrões de regiões, para fazer plantio, colheita, criação, enfim, mais um monte de outras coisas, tá? E a gente conseguiu graças a essa exploração espacial, mas pensando num espectro assim de, pô, eu posso tentar investir uma grana lascada para fazer essa exploração de essas viagens interplanetárias, essa exploração de outro planeta super rápido, em vez de eu gastar todo esse dinheiro, eu poderia também gastar um pouco desse dinheiro para pelo menos preservar e fazer uma melhoria nas coisas aqui do planeta que a gente tá, pô, porque entre você conseguir melhorar a qualidade de vida, melhorar a situação do meio ambiente, tudo mais aqui, e você ter que gastar um dinheiro que você não vai ter certeza nem de quando realmente essa raça humana vai conseguir ir para outro planeta, compensa mais você dar uma investidinha aqui no planeta, cara. Pô, cara, é bem mais simples, mano. É que isso acontece, né? Mas, não sei, é porque eu também não sei quanto que é a fração de investimento que vai em cada coisa, né? É difícil, mano, é uma situação muito complicada. Parece tão fácil assim pra gente falar de fora, mas a gente não sabe como é que é por dentro as coisas. explorar ideias de longo prazo e ir direto para Marte. Marte está em média a mais de 200 milhões de quilômetros da Terra, com boas janelas de lançamento acontecendo de 2 em 2 anos e seguindo uma trajetória nada linear. Uma viagem para Marte leva aproximadamente 260 dias com tecnologia atual, e isso é basicamente o tempo médio que um astronauta comum passa na Estação Espacial Internacional. Uma viagem para Marte está na beira do limite do nosso conhecimento sobre como o espaço afeta seres humanos. Então, quais vão ser os problemas dessa viagem até Marte? Primeiro, estar longe da atrofia gravidade da muscular. Terra
parece causar atrofia muscular, e um regime intenso de exercício é necessário para minimizar as perdas. Segundo, a falta de gravidade parece afetar a visão. Os astronautas tendem a desenvolver problemas de visão depois de meses no espaço. O quão sérios esses problemas de visão podem se tornar ainda não está claro, porque a gente nunca deixou nenhum astronauta longe da Terra por muito tempo. Terceiro, pesquisas preliminares indicam que viver no espaço por muito tempo pode causar degeneração neural, afetando o controle motor fino. E além disso, na Terra nós estamos protegidos do pior da radiação do Sol pelo campo magnético do nosso planeta. O mesmo não é verdade no espaço. Por conta disso, a exposição prolongada à radiação pode aumentar as chances de doenças crônicas durante futuras missões para Marte. E nenhum desses problemas significa morte imediata ou uma falha certa da missão, mas esses fatores podem fragilizar os integrantes de uma missão para Marte. A combinação dos problemas fisiológicos gerados pela viagem com os desafios inéditos de uma missão marciana podem levar a uma catástrofe. E o próprio planeta Marte não é um lugar exatamente seguro. Sim, a presença de gravidade pode mitigar alguns dos efeitos de deterioração muscular e neural. Mas Marte também não é super frio? Pô, não faz menos 200 graus lá? Alguma coisa assim? Ou é um pouco mais quente? Eu tô falando... Não, 200 graus não faz, pô. Não, eu também tô falando... Tô viajando também. Acho que faz o menos... É negativa a temperatura lá, mas o pode aqui é significante. Porque nós não sabemos. Não existe nenhuma pesquisa sobre o efeito de gravidade reduzida em humanos. Além disso, Marte não tem um campo magnético. Então nós vamos precisar achar formas de proteger os astronautas da radiação solar presente na superfície de Marte. E aqui é a temperatura média em Marte é cerca de menos 65 graus Celsius, mas pode variar de 20 a menos 153. A temperatura varia ao longo do ano devido à órbita elíptica blá 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 de Marte em torno do Sol. Tá aí, cara. Pô, eu chutei um valor muito alto e aí no fim das contas nem foi tão longe assim, né? Um momento pra lembrar que em torno de 1% do solo de Marte é perclorato, maluco. que é um sal à base de cloro e oxigênio que é tóxico para humanos. Isso significa que a exposição prolongada direta à superfície de Marte vai causar problemas de saúde. Uma base em Marte precisa ter uma forma eficiente de evitar a contaminação por perclorato. Até porque essa substância também é um problema para possíveis plantas usadas para produzir alimentos e oxigênio. Desafio 3. Mantendo humanos vivos. Cara, mano, isso aí não vai acontecer por um bom tempo ainda, viu? Talvez se o ser humano conseguir desenvolver uma tecnologia extremamente bizarra aí, um robô e tal, pra usar as máquinas pra colonizar o planeta, né, mano? Aí depois o restante resolve depois, mas sei lá, de comida cara. E oxigênio pra manter humanos vivos por longos períodos. Marte tem água e tem oxigênio na água. Uma base com infraestrutura adequada poderia usar a água de Marte tanto para produzir oxigênio quanto para beber. Além disso, uma base marciana faria um esforço enorme para reciclar tudo que fosse possível. Desde o ar respirado até os resíduos biológicos, tudo seria reutilizado de uma forma ou de outra. O processo de reciclagem seria facilitado se a base em Marte tivesse habitantes que pudessem usar os químicos que os humanos rejeitam. Por exemplo, seres humanos expiram gás carbônico, CO2. Só que plantas são capazes de respirar CO2 e produzir oxigênio e comida no processo. Habitar Marte por longos períodos significa usar os nossos resíduos biológicos para alimentar algum tipo de ser vivo que produz comida com ele. Sejam plantas, fungos ou algum tipo de tecnologia que consegue imprimir comida. Essa é a lógica de um ecossistema fechado, que é capaz de persistir mesmo isolado da maior parte das variáveis externas, salvo uma fonte de energia externa, que seria basicamente o Sol. Vai ser preciso criar um ciclo de recursos eficiente o suficiente para que humanos em Marte sobrevivam por conta própria. Humanos já tentaram criar ecossistemas fechados aqui na Terra. O maior deles foi o experimento Biosphere 2. Esse experimento prendeu 8 humanos em um ecossistema que só recebia luz do Sol do mundo externo. E o projeto teve resultados polêmicos. A Biosphere foi movida especialmente pela curiosidade dos investidores do projeto. Então, eu nunca tinha ouvido falar. Científica estrita. E pelo mesmo preço, múltiplos experimentos menores provavelmente teriam gerado dados mais úteis. Além disso, o ecossistema foi incapaz de repor o oxigênio que ele perdia em um ritmo adequado. E no decorrer do experimento, existia menos e menos oxigênio para ser respirado. Outro problema foi o fator da psicologia humana. Os 8 voluntários do experimento se dividiram em 2 grupos de 4 pessoas. E cada grupo odiava o outro grupo. Chegou no ponto de cada grupo fingir que as outras 4 pessoas do grupo rival simplesmente não existiam. Mas por
quê, mano? Mano, o ser humano é Mano, o ser humano é um problema. O ser humano é um problema, cara. O ser humano é o homem, é o lobo do homem, Eles nem pô. olhavam nos olhos uns dos outros. Se algo assim acontecer com astronautas habitando Marte, Mano. esse seria o fim da missão e provavelmente da vida dos astronautas. Desafio 4: Psicologia espacial. E aqui entra um problema que até agora eu ignorei. velho. Sobreviver não é o suficiente. Os habitantes de Marte precisam ser capazes de se manter estáveis o suficiente para tomar decisões em torno do bem coletivo. Até hoje, tirando uma greve espacial, Exato. não existe nenhum episódio de crise no espaço causado pela deterioração psicológica de um astronauta. Mas os astronautas são selecionados são para serem treinados, pessoas né? resistentes e capazes de operar em situações de pressão extrema. Uma colônia independente em Marte não teria o luxo de ser tão seletiva com seus integrantes. Para manter uma colônia independente da Terra, seria preciso bastante pessoas, quanto mais melhor. Só que ir para Marte seria basicamente uma sentença de exílio da Terra. Você provavelmente nunca mais ia Nossa, habitar um mundo capaz de sustentar sua existência naturalmente. Isso significa abrir mão até do conforto de poder abrir a porta de casa e respirar o ar da rua. Caraca, o perfil velho. psicológico dos primeiros colonizadores de Marte provavelmente estaria mais próximo dos exploradores do Ártico e da Antártica do que dos astronautas. E esse tipo de pessoas não são É porque você tem que abandonar e abrir mão de tudo, né, mano? Caraca, quem está disposto? Quem está disposto de basicamente apagar a sua vida em busca talvez um bem maior para a humanidade? Não sei. Mas aí que tá, né? Que daí no final ainda pode estar tudo, mano, que caraca, velho. sempre as mais estáveis Pode ou dar as tudo melhores errado, em pô. estimar riscos de forma fria e calculada. Uma colonização bem-sucedida de Marte precisa criar uma atmosfera respirável, um ciclo para água e comida, além de combater estresse e possíveis problemas psicológicos e manter a coesão da missão. Isso significa ter tanto infraestrutura de sobrevivência quanto infraestrutura de diversão e formas de relaxar. E tudo isso custa energia. A nossa melhor aposta seria energia de fusão nuclear, que ainda não é nem tecnicamente possível. Então vamos precisar de reatores nucleares convencionais à base de fissão nuclear, que são extremamente eficientes, mas eles podem gerar falhas catastróficas caso algo dê errado. E esse tipo de Exato. falha pode ser piorado pelas consequências negativas de habitar um mundo com gravidade reduzida e altíssimo estresse. É que você não sabe como os equipamentos iriam atuar lá, né? Cara, são muitos problemas, mano. São muitos problemas, pô. Sem contar que para operar um reator de fissão nuclear em Marte, nós precisamos enviar material nuclear em foguetes, o que é possível, mas a humanidade gosta de evitar. Porque foguetes explodem. E durante um lançamento, um desses filho. explodir poderia causar contaminação radioativa de grandes porções da superfície do planeta. E para piorar, todo esse cenário é extremamente hipotético. Nós não sabemos como as plantas vão se comportar em Marte, que tipo de tratamento vai ser necessário para tornar o solo marciano viável para plantas. Não sabemos nem como a gravidade reduzida de Marte vai afetar o crescimento de comida. Nós também não sabemos como construir infraestrutura de forma eficiente em Marte. Nós não temos certeza de quanto dos recursos naturais de Marte podem ser usados de forma eficiente numa primeira colônia ou quanto dos recursos nós vamos ter que mandar da Terra. Imagina, você vai construir alguma coisa lá em Marte, lá dá ruim, mano. Ô, eu não sei se a gravidade lá a gravidade em Marte ela é mais baixa, né? Imagina, pô, pedreiro lá construindo em Marte. O tijolinho passa assim, ui, tijolinho voando aqui. Pô, velho, isso é Só engraçado. agora nós né? estamos começando a investigar os efeitos psicológicos de uma missão para Marte através de simulações com voluntários. E isso é uma simulação de uma missão com data de retorno da Terra, não de uma colônia permanente ou uma missão de longo prazo. Tudo que nós sabemos é que criar algum tipo de colônia permanente em Marte vai tomar muitos recursos. E enquanto a colônia de Marte não conseguir criar um ecossistema capaz de sustentar humanos, ela vai depender de mais recursos enviados da Terra. A janela de Nossa, lançamento de foguetes para Marte acontece de 2 em 2 anos, com viagens levando quase um ano. Se alguma crise acontecer em Marte longe de um período de lançamento desses, a ajuda da Terra demoraria muito para chegar. Uma Nossa. ocupação parcial de Marte seria extremamente dependente da Terra e extremamente frágil a acidentes. E aqui nós voltamos pro primeiro problema. Mandar todos esses recursos pro espaço custa muito caro. Parece impossível colonizar Marte com sucesso sem enviar uma quantidade sem precedentes de recursos pro espaço. Então, Exato. por que nós deveríamos colonizar Marte?
Ok, eu sei que as coisas ficaram intensas e que parece que colonizar Marte é impossível. Então esse é um bom Não é ponto para impossível. revisarmos as motivações iniciais para explorar e habitar Marte. Primeiro vamos revisar o argumento da riqueza. Ter acesso aos recursos minerais de Marte basicamente dobraria a quantidade de metais acessíveis. Seria possível, em teoria, industrializar Marte e repassar parte da produção industrial humana para o planeta vermelho, o que reduziria os impactos negativos da indústria na biosfera do nosso planeta. E como Marte não tem seres vivos, até onde a gente saiba, a indústria não causaria nenhum dano ao planeta vermelho. E na teoria isso poderia trazer riquezas e prosperidades ao planeta de uma forma ou de outra. Mas o argumento da riqueza tem um grande problema. Nós não temos nenhum sistema eficiente para transportar matéria de Marte para Terra ou de Terra para Marte. Tipo, já é difícil transportar daqui pra lá. Imagina de lá pra cá. Porque, por exemplo, essas sondas que a gente manda pra lá, elas não voltam, pô. Elas não estão voltando. Especialmente nas escalas em que a humanidade consome recursos. Por exemplo, a humanidade extrai bilhões de toneladas de ferro todo ano da superfície do nosso planeta. Ferro é um dos recursos mais abundantes de Marte, e mesmo que fosse fácil extrair ferro de Marte, mover bilhões de toneladas de Marte para a Terra é um problema sem solução. Dada a nossa tecnologia atual, é impossível trazer grandes quantidades de recursos do espaço para a Terra. E esse problema é equivalente a tentar aterrissar um asteroide no nosso planeta com segurança. E de forma barata. O que, se vocês me perguntarem, não é uma boa ideia. Especialmente porque ainda é bem mais barato extrair esse ferro da própria Terra. Só que um dia o ferro de fácil acesso aqui na Terra vai acabar. Mas ainda é muito mais fácil extrair ferro da Terra do que colonizar Marte. Já o argumento da sobrevivência tem um problema ainda pior. Para a humanidade conseguir sobreviver em Marte caso a Terra acabe, a colônia em Marte precisaria ser autossuficiente em comida, energia, água e população. E isso é um grande problema. Falando de maneira bem direta, seriam necessários bebês e gravidez em Marte. Sociedades humanas dependem de novos humanos para continuar funcionando. Nossa, mano, mas pô, caramba, mano. Se já é extremamente complicado, porra, eu acho que vai dar merda isso aí, pô. Eu acho que daria merda isso aí. Pras mulheres, mano, um bebê nascer, nossa, velho. Totalmente contra, totalmente ao contrário da biologia, da fisiologia humana, cara. Acho que bebês só nascem na Terra, mano. Já tentaram, alguma mulher já foi grávida pra estação espacial pra fazer o teste, mano? Especialmente se o objetivo da colônia é a sobrevivência da humanidade. Agora imagine tudo que eu falei sobre as dificuldades fisiológicas e psicológicas de habitar Marte e aplique a gestantes, bebês e crianças. Esse é um cenário assustador. Uma coisa é fazer humanos voluntários enfrentarem as dificuldades de Marte. Outra é forçar bebês recém-nascidos sem escolha habitarem um lugar tão hostil quanto Marte. Isso sem contar o fato de que nós não temos a menor ideia de como a gravidade reduzida, radiação de fundo maior e a falta de luz solar afeta os bebês. E nem é possível descobrir sem experimentos completamente antiéticos. Exato. O único cenário no qual ter bebês em Marte parece minimamente razoável é uma colônia marciana extremamente avançada, capaz de garantir a segurança de crianças e lidar com qualquer complicação desconhecida que pode surgir por conta própria. E nada assim vai acontecer a curto prazo. Os exatos desafios de colonizar Marte ainda são uma grande incógnita. E até projetar pesquisas para esclarecer os desafios da colonização de Marte é difícil. Uma tentativa de colonizar Marte de forma apressada seria um desastre. E a menos que todos os guias éticos fossem ignorados, uma colônia marciana passaria as próximas décadas ou séculos sendo extremamente dependente da Terra, em boa parte pela necessidade de recursos, mas mais especialmente pela necessidade de humanos para trabalhar na colônia. Se nós quisermos colonizar Marte para garantir a sobrevivência humana, primeiro nós precisamos garantir que a humanidade vai sobreviver na Terra pelo futuro distante, o que já é um desafio e tanto. Nossa, mas aí eu preciso levantar um ponto. Ninguém precisava ter ido pro Polo Sul ou pro Polo Norte. Esses locais são extremamente frios e inóspitos para a vida humana. Mas nós temos fotos de lá e até de bases próximas. E milhares de pessoas já subiram pro Everest, que é outro lugar péssimo para a existência humana. Humanos vão para lugares em que eles não deveriam estar. Isso é parte da nossa natureza por uma razão ou por outra. Marte é um local bem pior para humanos do que os locais mais extremos do nosso planeta. Para a maior parte de nós, isso soa como uma limitação, mas para outros, isso soa como um desafio. Se a humanidade sobreviver, ela vai tentar explorar e colonizar Marte. É uma questão de quando e como, e não de se. Então existe alguma forma adequada de superar os desafios que uma viagem espacial a Marte impõe? Sim, existe. A exploração e colonização de Marte depende de um recurso psicológico chamado calma.
E sim, eu sei que isso tá em falta hoje em dia. Qualquer ação apressada vai resultar em tragédia. Nós precisamos criar a estrutura tecnológica para explorar o espaço com regularidade. E talvez avançar significativamente a nossa tecnologia de viagem espacial no processo. Nós precisamos avançar imensamente no nosso entendimento de medicina e psicologia espacial, especialmente na gravidade de Marte. Nós precisamos visitar Marte em missões de pesquisa e estudar em detalhes locais de possíveis colônias. E talvez a gente até precise fazer aquela fábrica de foguetes na Lua antes de sequer tentar criar uma colônia em Marte. O maior problema no meio disso tudo é aquele, né, cara? Você precisa ter calma, mas qual é o limite da calma que a gente poderia ter? Porque os recursos, eles vão acabando aos poucos. Principalmente nesse ritmo que as coisas estão acontecendo no planeta, cara, não vai perdurar. Todo mundo sabe disso. Pô, todo mundo sabe disso, cara. Não vai perdurar. As pessoas, elas não estão nem aí. A maioria, ainda mais porque a maioria das pessoas, pô, o cara não tá nem aí, mano. O cara não tá nem aí. Vai poluir, joga lixo no chão, joga plástico, faz não sei o que, não recicla. Tá cagando, velho. Tá cagando. Tá ligado? Então, o quanto que ele precisa ter essa calma, cara? Quanto será que vai perdurar as coisas? Eu não sei se as próximas gerações elas vão ser mais conscientizadas das coisas, né? Mas é complicado demais, cara. É muito complicado. Isso aqui é uma conversa muito avançada para alguns lugares que, pô, não tem direito, não tem acesso nem a saneamento básico, tá ligado? Não tem nem esgoto, mano. Isso aqui é tipo um assunto totalmente avançado, sendo que tem lugar que não tem educação, que não tem um monte de coisa, mano. Então é uma situação extremamente complexa, cara. É extremamente complexo isso aqui. Seria incrível, né, se a gente conseguisse. Mas eu receio que vai demorar muito ainda, mas muito mesmo. Tipo... Nós também precisamos garantir não só a nenhuma sobrevivência, estimativa, mas cara. também a excelência da humanidade na Terra pelos próximos séculos se nós realmente queremos colonizar Marte um dia. Sem um futuro digno de uma civilização avançada, onde avanços científicos são tratados como importantes e a segurança dos habitantes da Terra é respeitada, nós não vamos conseguir sobreviver em Marte. Se nós não aprendermos a manter uma civilização tecnologicamente avançada num planeta moldado pela vida, não existe a menor chance de nós fazermos o mesmo em um deserto venenoso como Marte. Chegar e sobreviver em Marte não é só um desafio tecnológico, mas sim um desafio moral. Nós precisamos aprender a resolver os nossos problemas aqui na Terra se nós quisermos ter uma chance de verdade em Marte. Marte é um prêmio para uma humanidade que superou a sua adolescência tecnológica, e não um planeta reserva para nos salvar dos nossos erros aqui na Terra. E aí eu pergunto, se você fosse convidado para ir em uma viagem só de ida para Marte, para ser um dos primeiros colonizadores, qual seria a sua resposta? Não. Você iria? Digita aqui nos comentários. Não, negativo. Na verdade, se a nossa tecnologia tivesse num nível assim que eu falo, pô, aqui na Terra, eu acredito que a sociedade e a humanidade, ela chegou num patamar incrível. Tá no momento da gente agora partir para outros planetas, começar a exploração espacial. Mas, no atual momento, é zero maturidade. Pô, a humanidade, ela não tem maturidade nenhuma para lidar com isso, cara. Infelizmente. Felizmente, muito imatura ainda, muitos problemas ainda. A gente não consegue, igual ele falou, pô, a gente não consegue cuidar do planeta que já tá tudo pronto, saca? Imagina lá fora. Ainda pode acontecer o BO de tipo, chega lá em Marte, consegue colonizar Marte, aí as pessoas vão falar o quê? Pô, que se exploda, agora a gente consegue, agora a gente tem outro planeta, vamos cagar aqui na Terra inteira, mano, o ser humano, cara, não duvide da capacidade do ser humano de fazer merda. Muito obrigado e até a próxima.